Olá, meus amados irmãos, a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração. Bem, hoje eu estou aqui para anunciar para você, mostrar um pouco dessa minha biblioteca que eu fui aos poucos somando esses livros. Eu fui dispensando alguns, não que não fosse interessante, todo livro tem algo a passar para nós. Mas eu fui aqui deixando creme la creme, aquilo que eu achava mais interessante, porque eu não tinha onde colocar tantos livros. Aqui tem mais ou menos cerca de, não sei nem calcular, mas uns 500 a 800 livros aqui. Uns 800 a 500 livros aqui, mais ou menos. Não é? Eu calculo mais ou menos isso. 100, 200... 300, 400, 500, 600, 700 livros mais ou menos, com outros que estão aqui, que eu adquiri há pouco tempo, na minha viagem a São Paulo, mais uns 30, 50 livros aqui, alguns livros que eu achei que seria importante para mim fazer essa leitura. Entre eles está aqui o Efeito do Sim, né, de Louis Bucher, Anatomia da Vida, né, onde fala sobre a questão de conhecer a essência de Deus, de Kenneth Ulmers, um livro da editora Vida. Tem aqui alguns livros, né? Martha Pacer, cerca de mais ou menos 40 livros. Então aqui eu tenho Will Durant, História da Filosofia, que é um livro interessante. Entre outros livros aqui dos filósofos, temos aqui La Bruyère, Caracteres, Erasmo de Roterdã, Elogios à Loucura, Darwin, A Origem das Espécies, Diderot, Carta sobre os Cegos, Lully, O Livro da Besta, Nietzsche, O Caso Wagner, Diderot, Paradoxo sobre o Comediante, temos Foudon, A Filosofia da Miséria, Montesquieu, Nietzsche, S. Homo, Pereira Barreto, Nietzsche, A Filosofia na Época Trágica dos Gregos, Darwin, parte 1, tomo 1, Nietzsche, Schopenhauer como educador, Fedro, Fábulas, Stuart Mill, A Sugestão das Mulheres, Quevedo, Dom Juan, Cícero, Pascoal, do Espírito Geométrico, Kant, Crítica da Razão Prática, Quevedo, temos aqui Sêneca, A Vida Feliz, Stuart Mill, Ensaio sobre a Liberdade, né? Temos muitos livros aqui de quase todos os filósofos, Voltaire, Kant, né? Cândido ou o Otimismo, né? O Ingênuo de Voltaire, Spinoza, o Tratado da Reforma do Entendimento. Temos aqui La Roquefort, né? Máximas e Reflexões, Diderot, o Sobrinho de Romanel, Nietzsche, Crepúsculo dos Ídolos, Voltaire, Zadig ou o Destino, Lílio, O Livro do Amigo e do Amado, entre outros aqui, né? Como A Tranquilidade da Alma, A Vida Retirada de Sêneca, Montesquieu, Belfagor, o Arquidiabo e a Mandrágora, aqui Kant, Stirling, Carnap, Helvetius, Voltaire, Hobbes, Handel, Montaigne, Rousseau, Santo Tomás de Aquino, Ertigan, Galileu, Epicuro, Lucrécio, Cícero, Sêneca, Aristóteles, Engel, Pierre Frege, Voltaire, Diderot, outros que eu já falei, Benjamin, Robert Naus. Tem muitos livros aqui, vários assuntos, livros maravilhosos, cada um com uma mensagem, com uma mente, com algo a aprender, de homens que se dedicaram para perguntar e ter, questionamentos, né? Homens que se questionavam sobre a conduta moral, né? Entre outros tem aqui Mari Del Priore, História das Mulheres no Brasil, entre muitos livros, Sociedade Brasileira, uma história, um estudo crítico da história, parte 1, 2 de Hélio Jaguaribe, né? Comte, Bachelard, Montaigne, Rousseau, Russell, né? Don Scouten, muitos livros, Spinoza, Piaget, Descartes, né? Descartes, tem muitos livros aqui, como vocês podem ver aqui, cada livro com uma mensagem, né? O Teatro dos Vícios, de Emanuel Araújo, né? Muitos livros aqui de filosofia, livros de arqueologias, né? Herbert Marcuse, O Eros e a Civilização,
Tem coisas aqui maravilhosas para que a gente possa pesquisar, parte da minha vida. Eu li esses livros, né? Santo Agostinho, Confissões, Santo Agostinho, A Cidade de Deus, Imitação de Cristo, de Thomas Kempis, livros históricos, né? Como Erasmo de Roterdã, esse livro que foi escrito no ano de 1507, Erasmo de Roterdã, foi a base para a reforma protestante. Imagine Pedro Álvares Cabral nas naus e chega aqui na terra dos tupiniquins, dos índios, né? E lá a Europa estava sendo abalada já pelo livro de Erasmo de Roterdã, Elogios à Loucura, né? 1507, entre 1503 e 1507, conforme a história nos diz, Erasmo de Roterdã estava ali já escrevendo sobre o Evangelho, sobre uma interpretatividade, ele que estava sendo contra as teologias já daquela época. E a gente vê como a gente está atrasado em muitos aspectos no nosso país, né? Lá eles já estavam com livros como desse quilate, né? E poucas pessoas leem. Dicionário, que era um livro de cabeceira, né? Quando eu era muito jovem, gostava de ficar conhecendo novas palavras do nosso linguajar português, né? Tem livros aqui maravilhosos, né? A Sociedade Pós-Industrial, né? De Domenico de Massi, eu tenho uns 4 livros dele, outros estão na biblioteca lá em cima, né? Na parte, na estante, lá tem mais uns 300 livros ou 400 livros, onde lá tem Darcy Ribeiro, né? Tem Gilberto Freire, são livros que ficam lá mais de consulta, né? E aqui tem Freud, tem vários livros aqui para nós podermos meditarmos. Entre todos esses livros que estão aqui, eu poderia ficar 3, 4, 5, 10 horas de relógio para contar o prefácio desses livros. Eu tenho livros aqui que são, por exemplo, Erich von Däniken, Eram os Deuses Astronautas, Erich von Däniken, De Volta às Estrelas, né? Tem um livro aqui, por exemplo, esse livro aqui, olha só, Psicopatologia da Vida Cotidiana, né? Psicopatologia da Vida Cotidiana, Sigmund Freud. Um livro, né, datado aqui de 1966, assinado. Eu gosto muito dessas histórias, né? E aqui eu conto um pouco da história do livro. Um livro que tem aqui quase 60, 70 anos, né? 70, isso, né? Mais ou menos aí, 60 anos mais ou menos, né? 1966, né? O que dá aí mais ou menos aí 54 anos, né? E a gente vê aqui bem conservado, né? Um livro especial, né? Sigmund Freud. A gente poderia ficar aqui falando de muitos livros, porque todos esses livros, né? A Loucura do Trabalho, né? De Christophe Dejour, Estudo da Psicopatologia do Trabalho, né? São uns livros que praticamente são livros, eu creio que são livros raros, né? Eu bem sei disso, né? E a gente poderia aqui falar de cada um desses livros aqui. Tem uma história, né, de pesquisa, né? Tem mais livros cá embaixo, né? Tem toda, né, uma... né? E aí tem os livros aqui que a gente, né? Perdão, vou mostrar aqui. Tem uma quantidade exorbitante de livros aqui que a gente... Perdão, aqui mostrar para vocês. Não sei se vai dar para ver aí. Que a gente trouxe, né, agora de São Paulo. Então, às vezes, irmão, a gente... por que eu estou falando, né? Porque a gente precisa falar, às vezes, dessas coisas, né? Eu vou me deter para falar de todos esses livros aqui, para que o vídeo não fique muito comprido. Então, eu poderia aqui estar agora, né, sentei aqui, dei um pausa, eu poderia estar aqui, na verdade, falando para vocês aqui de cada um desses livros, né? Em Busca do Ser, O Homem em Luta com o Espectro do Mundo. Eu tenho muitos livros aqui, eu não gosto muito de livros de autoajuda, mas eu tenho muitos livros aqui
que poderia estar falando para vocês aqui, né? Por exemplo, esse aqui, O Poder do Mito, é um livro que fala sobre a potencialidade espiritual da vida humana. Por meio dele, nós podemos chegar ao conhecimento de nós mesmos. E tem um documentário, né, que é de Joseph Campbell, O Poder do Mito. É um PhD em História, um filósofo americano. E esse documentário você pode achar no YouTube. Eu vou ver se eu baixo esse documentário e coloco aí no canal. Esse livro aqui fala de... São cinco, mais ou menos, cinco filósofos que falam. Né? Mircea Eliade, ele fala sobre a função dos mitos. Mito e sedução no cinema, de Edgar Morin. O mito e o mundo moderno, Joseph Campbell. E Bill Moyer. O mito de Adonis, Sir James George Frazer. O mito hoje, de Roland Peters. É uma leitura recomendada, né? Poderia falar que a metafísica do cristianismo, do brasileiro Humberto Holden, que estudou com Albert Einstein ali na Universidade de Harvard. Poucas pessoas sabem disso. Fundou o Movimento Alvorada, fundou a editora Martin Claret e um dos maiores escritores da vida espiritual. Bem, nós poderíamos ficar falando aqui muitas coisas. Eu vou me deter para falar apenas aquilo que o sábio Salomão disse. De tudo que se tem lido, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse, né, é o dever de todo homem. Salomão, ele escreve aqui no livro de Provérbios, ele diz assim: até quando, ó estúpidos, amarei a estupidez? E até quando se deleitarão no escárnio os escarnecedores e odiarão os insensatos o conhecimento? Eu passei a minha vida toda, eu tenho 48 anos de idade, e eu passei a minha vida toda de um determinado oculto. Eu digo oculto porque talvez poucas pessoas saibam disso, lendo. Grande parte da minha vida foi lendo. Quem me conhece intimamente sabe que eu sou um homem amante da leitura, um autodidata. Eu tateava, cavava, tentando buscar respostas para questionamentos pessoais de por que eu estava no mundo e qual era o meu papel no mundo. E isso tudo me fez buscar, através da leitura, respostas. E eu pesquisei, eu adquiri o livro Eram os Deuses Astronautas. Quem já leu esse livro sabe muito bem do que eu estou falando. É um livro que desperta o ateísmo em muitas pessoas. Jamais Eric Von Däniken disse que ele duvidava de Deus, ele tinha apenas perguntas e queria respostas. E era um livro que vendeu mais de 40, 50 milhões de cópias no mundo todo, um best-seller. Né? Hoje existem documentários aí no History, né? Em alguns, na Discovery, né? Na National Geographic. Existem muitos documentários que falam sobre Eric Von Däniken. E eu comecei a ler, a buscar. A minha leitura não tinha limite. Eu não ficava apenas na área da medicina ou da arqueologia, ou na área da história ou da geografia. Minha mente, auspiciosamente, eu fui fazendo uma triagem, fazendo a leitura, buscando respostas, né? Lendo tudo, observando tudo, querendo respostas para tudo, né? Um vazio dentro da alma. Também encontrei a sacrossanta palavra de Deus, né? Confúcio, Brahmagita, Mahabharata, livros ao Corão, a Torá, né? Buscando respostas, né? Krishnamurti, Osho. Teve uma época que eu me aprofundei na espiritualidade na Índia, né? O budismo, o misticismo, né? O espiritismo, o baixo espiritismo, pesquisando, lendo, buscando respostas, né? Krishnamurti, né? Lendo, pesquisando, tentando preencher o vazio da alma, né?
Eu encontrei as palavras do Senhor Jesus Cristo. E aqui Salomão está dizendo, olha, todos esses livros, você pode morar dentro de uma biblioteca, como eu passei horas e horas. Eu chegava 8 da manhã, saía 6 da tarde. Eu tinha prazer de estar ali com as pilhas de livros, né, e lendo, né, de Anthony Hopkins, O Buraco Negro, a Carl Sagan, Esse Mundo Atormentado por Demônios, a Padre Vieira Sermões, lendo, buscando respostas, né, e vi que o homem está numa encruzilhada. Só havia um homem que podia dar respostas. Esse homem chama Jesus Cristo. As palavras dele eu comecei a notar que era diferente. Um livro de Khalil Gibran eu conseguia ler 3, 4, talvez 5 vezes. Rabindranath Tagore, eu lia, amava, sempre amei poesia e os livros dele me encantavam. Tanto Khalil Gibran como Rabindranath Tagore. Eu creio que essa seja a pronúncia. Se não for, me desculpem aí. Então eu tentava ler, preencher o vazio. Por mais que eu lesse, ela não preenchia o vazio. Mas quando eu comecei a ler o Evangelho do Senhor Jesus Cristo ali, com meus 12, 13, 14 anos, o Evangelho de João, ali enviado pela Fundação S. Demos, ali o livro Força para Viver e depois o livro Maturidade Cristã, e eu comecei a ler o Evangelho de João, aquilo invadiu a minha alma. Mesmo no meio dessa turbulência, eu tentava fazer outras leituras complementares, mas nada nunca superou as palavras do Senhor Jesus. Quando o apóstolo Pedro ele diz, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Nenhum outro homem tem, porque são mortais. Jesus ele é eterno. Ele é o verbo que se fez carne. É o Filho de Deus. Isso eu não posso te explicar. É uma experiência espiritual, de fé. É um encontro com Deus, com Jesus. E o nosso irmão Salomão, ele nos fala, convertei-vos pela minha repreensão, e eis que derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Não são as palavras dos filósofos, de Sêneca, de Kierkegaard, não são as palavras de Freud, não são as palavras de Nietzsche, de Voltaire, não são as palavras de Platão, não são as palavras de Aristóteles, não são palavras de Conte, de Erasmo de Roterdã, são homens, são talvez veículos, não são palavras de Blaise Pascal, nada disso. São as palavras do Senhor Jesus Cristo, né? E aqui Salomão ele diz que nós devemos buscar a sabedoria. Eu estou lendo aqui em Provérbios, capítulo de número 1 e o versículo de número 22, 23, 24, ele diz, porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Ele aqui fala em nome da sabedoria. A sabedoria não são livros, esse livro ele pode aumentar o meu grau de intelecto. Um estudo de um seminário teológico pode aumentar o meu conhecimento geográfico da Bíblia. Ele pode aumentar a minha capacidade cognitiva, as minhas faculdades intelectuais, entende? Através do empirismo, através do conhecimento, da literatura, da prática, da vivência, eu posso evoluir. Mas sabedoria é algo completamente diferente. É sobre isso que Salomão está dizendo, que se eu me converter, se eu mudar a minha forma de cosmovisão e renovar o meu entendimento pelo Espírito Santo, não se conformando com as coisas do sistema presente do mundo, e eu passo a ter uma esfera espiritual, né? Aqui nos diz que o Espírito de Deus me fará eu conhecer as palavras de Deus. Não são as palavras dos homens meros mortais. Imagine que cada livro desse aqui, que eu posso pegar para você, Rummel, né? Berkeley e Rummel, e eu posso investigação acerca do entendimento humano. Há, na verdade, um ceticismo mais moderado ou filosofia acadêmica que pode ser ao mesmo tempo durável e útil em parte, resultar do pirronismo ou ceticismo extremado,
se o bom senso e a reflexão corrigem até certo ponto suas dúvidas indiferenciadas. Eu vou ter uma leitura acadêmica que vai me embrutecer, vai me fazer um ser polido intelectualmente, mas talvez sem respostas, porque esses homens colocaram aqui a sua cosmovisão, a sua interpretatividade do mundo, seus questionamentos, mas só Jesus chega para tapar o vazio de nossa alma. Só Jesus chega com palavras como essa: vinde a mim todos que estão cansados. Qual é o psiquiatra, psicólogo, psicanalista que pode falar uma palavra dessa? Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós estamos tentando curar as pessoas para que não cometam suicídio nesse setembro amarelo, e estamos muitas vezes receitando remédios químicos. Eu até respeito a medicina, que realmente há uma depressão causada pela diminuição de hormônios químicos, né? E isso afeta os neurônios, a mente, e não deixa de ser uma doença causada pelo estresse, pela sociedade que não busca equilibrar a sua vida, nem só de pão viverá o homem. Mas Jesus, ele chega então e ele brada: vinde a mim todos que estão cansados, todos que estão oprimidos, todos que estão sobrecarregados. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É um super-homem? Não. Ele é o Filho de Deus, que desceu dos céus. Ele é Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e que sou humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Os livros podem aumentar o nosso entendimento. A nossa visão empírica, seja do universo, seja do universo astronômico, seja da infinidade das estrelas, dos quasares, dos elementos químicos, físicos, da botânica, da biologia, nós podemos crescer na química, na física e conhecer das coisas que são relacionadas aos homens. E a nossa alma continuar vazia, duvidando talvez de Deus, nos fazendo delirar. Então eu digo para você, só Ele tem palavra de vida eterna. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, eu farei e beber da água da vida, que vai gerar vida eterna, uma água que jorra para a vida eterna. Eu tenho essa água para vos dar, Jesus disse à mulher samaritana. E nessa sociedade estressada, angustiada, as terapias podem ajudar, eu sei. A psicanálise, a psicologia pode ajudar. Mas só existe uma coisa que pode sanar a sua vida. É a absolvição dos seus pecados pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A palavra do grande Deus eterno. Se você colocar a tua palavra no coração, como diz o profeta Isaías, ouvi e a vossa alma viverá. A palavra de Deus apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração humano. A espada do Espírito. Essa palavra que brota para destruir a erva daninha da amargura, da decepção e do estresse que brota do coração do homem. Por isso, meu querido, eu quero deixar esta palavra para você. Que você possa abrir seu coração e, no meio de todos esses livros, no meio de toda a intelectualidade, você possa ler a tua palavra. Ler a palavra do Senhor. A palavra do Eterno. Está escrito aqui no Salmo capítulo 1, um versículo que eu abracei e quero encerrar essa mensagem deixando para você. Salmos capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na palavra do Senhor, e na sua palavra medita dia e noite.
pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Porque os ímpios não subsistirão ao juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio conduz à ruína. Que a palavra de Deus esteja sempre à sua mão, do seu lado. Se você quer ter vida em abundância, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Toda leitura ela é boa. Lê tudo, retende o que é bom, disse o apóstolo Paulo. Mas só uma coisa pode alimentar o seu espírito, é a palavra que procede da boca de Deus. Estamos vendo uma sociedade em crise, uma sociedade estressante, uma sociedade sem Deus. Mas nós podemos, em nome do Senhor Jesus, entregar a nossa vida a Deus, a sua palavra, e sermos vitoriosos. Que Deus assim nos abençoe. Eu quero orar por você nessa hora. Em nome do Senhor Jesus, feche seus olhos, eu oro por você. Santo Deus e eterno Pai, neste momento toca no coração desta vida que ouviu a Tua palavra e que ela possa ser preenchida por esta mensagem e que esta mensagem toque profundamente no coração de todos aqueles que terão acesso a esse vídeo. Pai, eu te agradeço por esta oportunidade de ser um instrumento para poder falar da Tua palavra. Assim eu te agradeço, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meu querido, a palavra de Deus, abra seu coração para ouvir a palavra do Senhor. Que Deus em Cristo assim nos abençoe. Que a misericórdia abençoe a sua vida. Que você possa compartilhar esse vídeo com amigos, irmãos, em grupos, para que essa palavra possa ir aos corações. Eu quero deixar por último esse louvor para que você medite. Ó, porque Jesus me ama. Eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Que Deus te abençoe. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Oh, Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor.
também te chamo.